meu tudo entrego, meu coração é teu, meu coração é teu, meu tudo, Senhor, entrego, meu coração é teu, meu coração é teu. Sou teu e teu é o meu louvor, eu te dar o melhor. Não vou falar do que passou, meu futuro está em ti. Aleluia, o Senhor vivo está. Eu vou erguer a minha adoração para sempre, em infinito em amor. Eu quero estar em tua habitação, meu tudo entrego, meu coração é teu, meu coração é teu, meu tudo, Senhor, entrego, meu coração é teu, meu coração é teu. Meu tudo entrego, meu coração é teu, meu coração é teu, meu tudo, Senhor, entrego, meu coração é teu, meu coração é teu. Amém. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. É uma alegria, né, muito grande toda vez que eu tenho a oportunidade de voltar aqui à Igreja Central de Ipatinga. Eu acho que são poucos os lugares hoje na minha vida que eu me sinto tão à vontade, que me sinto chegando em casa, e toda vez que eu chego aqui, eu me sinto muito em casa, voltando à minha igreja de origem. E agora que eu estou morando em Minas, isso ainda ganha mais significado, mais sentido estar aqui pertinho. Muito boa noite para todo mundo, é uma alegria. Hoje quase que eu perco o culto, sabia? Não me atentei que era 18h30, ia chegar aqui 19h30, ia pagar um mico danado, né? Imagina o pregador não vir, mas é bom estar com vocês. É bom rever a cada um que está aqui, é muito bom mesmo. Quando eu falo aqui de Ipatinga, da igreja, eu me lembro muito, quando eu estou aqui, dos dias em que eu frequentava aqui, morava aqui e fui embora, fui estudar. Então, quando eu fui para o agora UniAN, para fazer teologia, eu imaginava que grande parte da minha vida ia ser estudando a Bíblia. Eu ia estudar a Bíblia, preparar classes bíblicas e ensinar, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, mas grande parte do meu trabalho hoje
não é estudando a Bíblia, nem preparando sermões, nem preparando aulas e outras coisas mais. Grande parte do meu trabalho envolve acolher e estar com pessoas no meio do sofrimento das pessoas. Eu achava que ser pastor era você estudar a Bíblia, você ensinar, você pregar, só isso. Mas no meu trabalho, nesses 10 anos como pastor, 10 anos e pouquinho, eu percebi que grande parte do meu trabalho foi sentando ao lado de pessoas que estavam sofrendo. Pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis. E vocês sabem que a vida humana ela é cheia de crises. Às vezes nós encontramos conflitos, brigas, divórcios, traições, doenças, violências, abusos, uma série de coisas que nos fazem olhar para o nosso redor e pensar: o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu tenho que enfrentar coisas tão difíceis? Por que a vida às vezes é tão cruel, é tão dura? Por que às vezes a gente passa por coisas tão desafiadoras? Eu não sei se você já se questionou isso alguma vez na sua vida. Por que às vezes a vida parece ser dura? Mas ao longo desses últimos anos, eu tenho encontrado pessoas que estão muito abaladas. E eu quero contar 2 histórias mais recentes que me fizeram ver como o meu trabalho tem seus desafios. A primeira história aconteceu, que eu quero contar para vocês, aconteceu esse ano. Assim que eu voltei de férias, em janeiro, eu cuido da igreja da FAD Minas, é uma igreja hoje com 800 membros, é uma igreja gigantesca, é um desafio para caramba cuidar dessa igreja, mas além dessa igreja grande, eu tenho uma outra igreja, que fica a 25 quilômetros lá da FAD Minas, que é a igreja de Itumirim, uma igreja menorzinha, é um grupo ainda. E lá tem uma mulher chamada Geisa, e a Geisa tinha um filho e a sua nora. Ela tinha um filho e a nora, e eles foram viajar, sul da Bahia, Teixeira de Freitas, voltando de um casamento de uns amigos, acidente. Era uma segunda-feira à tarde, a gente recebeu a notícia de que o casal havia se envolvido num acidente. Preocupação, tensão. Alguns minutos depois, a notícia: a Nay, a esposa, a nora, não tinha sobrevivido. Faleceu no local. E na segunda-feira, o contexto era: o Sandy, apelido dele, estava internado, estado gravíssimo, a Nay tinha falecido, e eu fui visitar a família, acolher, e ela estava, a Geisa, viajando para Teixeira de Freitas na segunda noite. Estive lá, orei com eles, conversei, e nos despedimos enquanto eles foram para a viagem. Voltei para casa terça-feira. Na terça-feira, ela chegou lá, conseguiu visitar o filho, e a Nay, naquele processo de liberar o corpo para voltar para Minas. Quarta-feira à tarde, no início da tarde, a gente soube que a Nay estava chegando em Belo Horizonte. O corpo dela havia sido liberado, mas na hora em que a gente soube da notícia, minutinhos depois, a notícia: o Sandy faleceu. Quarta-feira à noite, estávamos velando a Nay. Católica, a família em desespero. Enquanto velávamos ela, a preocupação do corpo ser liberado do Sandy. Quinta-feira de manhã, enterramos a Nay. Quinta-feira à noite, o corpo do Sandy chegou. Sexta-feira de manhã, estávamos de novo no cemitério para enterrar o Sandy. O que você fala para uma pessoa nessa hora? O que você pode dizer que vai consolar alguém num momento desse? Diz para mim. Que palavras você pode utilizar para falar: olha, está tudo bem, fica assim não, Deus está no controle de tudo. Por mais que isso seja verdade, o que a gente pode falar nessas horas? Mas essa não foi a pior história que eu já vivi nesses anos de pastor. A pior história, de longe, aconteceu lá em Sergipe, quando eu estava em Lagarto. Tinha um casal e eles estavam muito felizes porque a filhinha tinha feito 1 ano. Uma bebezinha linda, 1 aninho de vida. E eles estavam se organizando para se batizar, estavam voltando para a igreja, resolvendo a vida deles e organizando tudo. 1 semana depois da festa de aniversário, a bebezinha precisou ir para o hospital. Diagnóstico inicial: uma gripe, uma virose, alguma coisa assim. Ela voltou para casa, 2 dias depois teve que retornar para o hospital, porque aquela tossezinha, a gripinha, não era uma coisa tão simples. Resultado: bronquiolite, um estágio muito avançado. 2 dias depois,
a bebezinha faleceu. De longe, foi a experiência mais desafiadora que eu enfrentei como pastor. Foi numa sexta-feira o falecimento dela. À tarde, eles estavam em Aracaju, voltaram, e quando chegou a noite, eu fui até a casa deles, ia começar o velório, ela não tinha chegado ainda, e aí naquele dia, assim que eu cheguei lá, uma multidão comoveu a cidade, uma cidade de 100 mil habitantes, todo mundo muito triste. Quando eu cheguei lá, o pai soube que eu tinha chegado e ele veio falar comigo. Como a casa estava muito cheia, nós colocamos 2 cadeiras na praça, em frente à casa, e eu aqui coloquei a cadeira de frente para mim, mas de costas para o restante da rua, exatamente porque a filhinha podia chegar a qualquer momento. E aí ele começou a conversar comigo e ele só, entre soluços, falava assim: por quê, pastor? Explica, por quê? Eu fiz tudo certo. Assim que ela ficou doente, eu levei no médico. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E por quê, pastor? Será que eu que estou com um problema na minha vida? Será que esse é um castigo que Deus está colocando na minha vida? E eu nem tive condições de responder. E quando acabou ali, quer dizer, para acabar, eu vi o carro funerário chegando. E aí eu não queria estar lá. De verdade, eu queria estar muito longe daquele lugar. Porque eu sabia que, como pastor, ali diante daquele pai, sem conseguir falar muita coisa, não tinha resposta para falar para ele, eu teria que ajudá-lo. E eu tive que falar para ele: olha, sua filhinha está chegando. Você quer vê-la agora? Posso ajudar você? E com todo carinho, fui conduzindo ele. Mas meu coração dilacerado. Como é que você fala? Como é que você cuida? Como é que você cuida de um pai que está enlutado? E aí, quando o pai chegou para ver a filhinha, caiu ao chão, o que você faz nessa hora? Não tem palavras que você possa dizer. A coisa mais difícil do meu ministério foi ter que fazer o culto fúnebre no outro dia daquela criança. O que você fala para uma multidão que está ali tentando responder a essa pergunta? Onde está Deus quando tudo desmorona? Onde está Deus quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Mas, amigos, eu sei que nem toda dor e tristeza do mundo chega no carro funerário, não é? Às vezes é um casamento, às vezes é uma ansiedade, uma depressão, um outro transtorno, às vezes é uma culpa que fica na gente, às vezes é uma oração sem resposta, um exame que traz uma péssima notícia e muda o futuro. Às vezes essas experiências nos colocam diante dessa pergunta: onde está Deus quando tudo desmorona? E eu vou dizer para vocês que essa semana eu vou responder essa pergunta. E essa pergunta e outras que nós vamos fazer não surgiu apenas do meu contato com as histórias de outras pessoas. Surgiu da minha própria vida, das minhas experiências. Porque de vez em quando a gente vai perguntar: onde ele está? Pergunta ou não pergunta? Quem aqui já perguntou isso alguma vez na vida? Levanta a mão. A gente pergunta, queridos. Onde ele está quando a gente ora e a oração não é respondida? Onde ele está quando quem a gente mais ama parte? Onde ele está quando quem a gente mais confiava nos trai? Onde ele está quando a gente não consegue enxergar a sua presença? Em algum momento da vida, a gente vai fazer essa pergunta: onde está Deus quando todas as coisas desmoronam? E eu espero, amigos, que hoje, amanhã, até domingo, a gente encontre respostas para essas perguntas, porque foram as perguntas que me moveram a essa série. E eu queria convidar você para a gente orar, para Deus nos ajudar a responder as perguntas que a gente tem. Você se importa de fechar os olhos para a gente falar com Deus? Senhor Deus, nessa noite nós nos aproximamos da Tua palavra, reconhecendo que muitos de nós carregamos perguntas difíceis, dores e feridas que ainda nós não entendemos. Pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós e nos dê entendimento para a gente compreender e enxergar a Tua presença mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando as coisas que acontecem com a gente parecem dizer que o Senhor não está presente com a gente. Que ao contemplarmos a história de José, nossa fé seja fortalecida, o nosso coração seja aquecido e a gente encontre esperança somente em Ti. E que as nossas perguntas, Senhor, sejam respondidas, que o nosso coração fique em paz e que a gente consiga olhar para essa vida
não apenas pelos olhos humanos, mas olhar para ela pelo olhar divino, olhar como o Senhor olha para a nossa vida. E que ao irmos embora dessa noite, a gente possa ir certos de que ouvimos o Senhor falar com a gente através da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 12 a 14. Gênesis, capítulo 37, versículo 12 a 14. Eu coloquei um pedacinho no texto, mas é sempre muito bom a gente ir à Bíblia para a gente poder entender. Gênesis, capítulo 37, versículo 12 a 14. Diz assim: os irmãos de José foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Israel disse a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora, veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Essa história conta a história de um pai e um filho, Jacó, chamado aqui de Israel, e José. E esses dois nem imaginavam como aquele dia terminaria. Eles acordaram e o pai, preocupado com os filhos, chamou José e falou assim: meu filho, vai atrás dos seus irmãos. E eu imagino José colocando a túnica, se organizando para fazer a viagem, abraçando o seu pai e saindo. Mal sabia ele que ao final daquele dia ele estaria completamente diferente da forma como ele amanheceu naquela manhã. Foi a última vez que ele, durante muitos anos, abraçou seu pai. Foi a última vez que ele esteve na sua própria casa, aos cuidados do pai. Ele sairia daquele dia para ir atrás dos seus irmãos e a sua vida mudaria completamente. José talvez saiu acreditando que voltaria mais cedo, que encontraria os irmãos, que dormiria na sua cama, que a vida seguiria normal, mas daquele dia em diante a sua vida nunca mais seria a mesma coisa. E aí a gente precisa entender que quantas vezes a gente planeja coisas na nossa vida e nem sempre as coisas acontecem conforme a gente planeja. Na verdade, a vida não está muito aí para o nosso planejamento, não é? Quantas vezes nós sonhamos, nós organizamos as coisas, nós pensamos no futuro, e aí a gente vai construindo, organizando, planejando, sonhando, mas a verdade, amigos, é que nem tudo que a gente planeja e sonha para a gente acontece. Na verdade, muita coisa não acontece. A vida ela é muito imprevisível. Às vezes nós queremos uma coisa, nos organizamos para aquilo e acontecem coisas muito diferentes. E não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa a sua condição financeira, nós não conseguimos controlar a nossa vida. Pelo menos eu não consigo controlar a minha perfeitamente. Eu imagino que você também não consegue controlar a sua vida. Não é verdade? Quantas coisas você já quis, você já se organizou e não aconteceram conforme vocês queriam? E eu sei que isso é muito difícil de entender. Eu sei que olhar para a vida e imaginar que ela não é tudo que a gente gostaria que ela fosse, imaginar que a nossa vida às vezes sai do nosso controle, é uma verdade muito difícil de engolir. Pelo menos eu tenho dificuldade de aceitar isso. Porque seria muito mais fácil se a vida fosse conforme o jeito que eu queria. Mas amigos, não é. Não é, às vezes acontecem coisas muito difíceis. Qual foi o dia que você descobriu que você não controlava a sua vida? O que aconteceu nesse dia? Quem estava perto de você? O que não funcionou? Em algum momento, não importa o tempo, você vai descobrir que você não consegue controlar a sua vida. E é duro descobrir isso. E às vezes descobrimos das formas mais duras e difíceis, saber que a gente não controla o nosso tempo. Então, primeira coisa que eu queria que você levasse daqui hoje é: você não controla a sua vida. Você já aprendeu isso, não já? Você não controla a sua vida. Por mais que você se organize, por mais que você sonhe, você não organiza a vida. Mas era com isso, a gente já sabe. Você não precisa falar isso, mas não termina ainda. Vamos para um outro texto? Seguindo o texto, a gente chega em Gênesis capítulo 37, versículo 23 ao versículo 26. E a história diz assim: José seguiu atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã.
E de longe eles os viram, e antes que chegasse, conspiraram para matá-lo. E disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, venham agora, vamos matá-lo e jogar o corpo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou, e vejamos em que vão dar os sonhos dele. E olha que texto estranho, não é? Os irmãos de José, com inveja, ciúme daquele rapaz, um rapaz de 17 anos, conspiram contra o irmão para matá-lo. E se não fosse por Rúben, e se não fosse por Judá, certamente teriam matado José. José era um rapaz de 17 anos, filho de um pai que o amava, criado dentro de uma família que conhecia Deus, era jovem, saudável, de boa aparência, rico, cheio de sonhos, temente a Deus. E apesar de tudo isso, passou por esse momento tão desafiador. Seu dinheiro, sua beleza, seu pai, tudo que ele tinha, não foi um impedimento para o sofrimento bater à sua porta. Às vezes a gente acha que se fôssemos mais bonitos, mais inteligentes, mais ricos, se nós tivéssemos uma vida diferente, o sofrimento não bateria na nossa porta. Às vezes nós acreditamos que se vivêssemos diferente, a gente não iria sofrer. E a história de José nos ensina, meus amigos, que o sofrimento ele é parte da experiência humana. Se a gente vive, se somos humanos, iremos sofrer. Mais cedo ou mais tarde, iremos sofrer. Não importa se tivemos pais amorosos, pais que não nos amavam, se tínhamos dinheiro, se não tínhamos dinheiro, se tínhamos beleza, se não tínhamos beleza, se éramos saudáveis, se não éramos saudáveis, nada, nada, inclusive ser cristão ou não ser cristão. Porque tem muita gente ensinando aí que quando você é cristão, isso vai lhe proteger e vai evitar que o sofrimento bata na sua porta. De vez em quando alguém se levanta para falar: olha, se você servir a Deus, nada de ruim vai acontecer com você. E aí quando coisas ruins acontecem com a gente, que estamos tentando servir a Deus, e acreditamos que ser cristão nos impede de sofrer, isso cria dois problemas. Número 1, ou achamos que estamos errados, ou achamos que Deus está errado. Na pandemia, eu encontrei alguns desafios. Eu estava morando em Lauro de Freitas, lá na Bahia, quando a pandemia chegou sobre a gente. E aí, tinha uma história, tinha um rapaz que ele acreditava muito no primeiro erro. O erro de que se a gente é cristão, nada de ruim vai acontecer com a gente. E esse rapaz, ele tinha uma empresa de viagens, de turismo. E pandemia, a primeira coisa que fechou foram as empresas de viagem. E ele tinha uma condição de vida muito boa. A empresa dele era a empresa no Brasil top 1 no mercado dele. E ele, top 1, vivendo numa casa muito confortável, com tudo muito bonito, tudo muito incrível, daqui a pouco ele se vê num dos piores momentos da sua vida. Não tinha mais dinheiro. E aí as reservas começaram a acabar, porque o custo de vida era muito alto, e Lauro de Freitas era um lugar praiano, litoral, bonito pra caramba, tudo muito caro. E eu lembro que a gente fez uma vaquinha para ele. Arrecadamos R$4.000 para levar para ele. Porque a situação dele era tão complicada que não era pouco dinheiro que ele precisava. E os irmãos da igreja conseguiram juntar um valor. E eu lembro que ele me puxou assim no canto e falou assim: pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Pastor, eu sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas. E eu não entendo porque, mesmo sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, eu estou passando por esse problema. E aí, automaticamente, eu identifiquei naquele pensamento a crença de que, se eu for fiel, se eu for cristão, nada de ruim vai acontecer. E, amigos, essa não é uma verdade. Às vezes você vai ser fiel, como José era fiel, e coisas ruins vão acontecer. Agora tem outro risco. O risco de você acreditar que, se você está passando por algo difícil, é porque você não é um cristão verdadeiro. Uma vez fui visitar uma mulher, ela tinha descoberto um câncer. E a gente trabalha sempre com isso. Nós, pastores, visitamos as pessoas nos momentos mais difíceis da vida. Geralmente, as pessoas nunca convidam a gente para momentos muito tranquilos. Se o negócio é meio complicado, assim, se a ligação é mais fora da noite, a situação é mais desafiadora. E aí, ligação, pastor, vem no hospital. Fui ao hospital. E o hospital sempre é um lugar muito desafiador. E aí, quando cheguei lá, fui visitá-la, ela estava com câncer, o câncer era um câncer agressivo. E sabe o que ela me disse? Taira, eu não entendo. Eu não entendo o que está acontecendo.
E aí, alguns dias atrás, assim, meses atrás, ela havia duvidado de algumas coisas. Sabe aqueles pensamentos que vêm à nossa mente, que às vezes nos faz questionar determinadas coisas? Dúvidas. E ela começou a acreditar, e ela falava assim, eu acho que eu estou passando por isso, foi por aquelas dúvidas que eu tive falta de fé, e a minha fé foi muito fraquinha, e agora eu estou colhendo a minha falta de fé. E eu desesperado, tentando mostrar para ela que não era pela falta de fé dela, que ela estava enfrentando aquilo. Amigo, sabe qual é a verdade? A Bíblia não diz que a gente vai passar por esse mundo sendo cristão, vivendo tudo tranquilamente. O sol, a chuva vem sobre pessoas boas, pessoas ruins. O bem e o mal batem à nossa porta. Eu acho tão incrível que Jesus ele prometeu para a gente que ele daria força para a gente enfrentar as dificuldades. E a gente ainda se surpreende quando as aflições batem à nossa porta. Às vezes nós nos surpreendemos, olha, eu estou passando por algo tão difícil como se isso não tivesse sido declarado para a gente que nesse mundo a gente teria dificuldades. Mas a história avança para o versículo 28. E lá no versículo 28, a gente vai encontrar algo muito complicado. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? E eles vendem José para o Egito. Isso aqui talvez tenha sido um dos momentos mais complicados. Quando os mercadores midianitas passaram, tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então aquele rapaz que tinha tudo, filho mimado, quarto do jeito que ele queria, uma vida hiper confortável, o amor do pai, num piscar de olhos, num único dia, ele foi vendido como escravo para uma terra distante. A vida às vezes ela é difícil, não é? Coisas difíceis aparecem para a gente. Existem momentos na nossa vida que eles são divisores de água, entre antes e um depois. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida tranquilamente, vivendo o dia a dia, e alguma coisa muda e muda a nossa vida para sempre. Às vezes é um telefonema e muda tudo. Às vezes é um acidente, às vezes é uma conversa. A vida estava indo de um caminho, daqui a pouco tudo muda. Alguma coisa acontece e a gente começa a enxergar as coisas de um novo jeito. Em poucas horas, José perdeu sua casa, seu conforto, sua liberdade, perdeu tudo. Quem deveria proteger José não estava protegendo. E agora? O que se faz no momento desse? A pergunta que fica no ar é: cadê Deus no meio de tudo isso? Onde estava Deus? Agora, vamos para um outro ponto? Se a gente acabasse a história aqui, como é que você iria embora dessa noite? Como é que você ia embora? Saber que a gente sofre, que a vida é difícil, você sabe disso, não sabe? Eu não preciso vir aqui falar para você que a vida é cheia de sofrimento. Mas tem uma coisa muito legal no capítulo 37. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 37. No capítulo 37, nós temos aqui a história de José. José é apresentado como um jovem que é vendido pelos irmãos e ele vai parar no Egito, muito distante da sua terra, vendido como escravo. Ok, você conhece a história. Mas a história de José ela não acaba aqui. A história de José, ela continua no capítulo 39. E a gente finaliza o capítulo 37 com essa pergunta no ar: cadê Deus? Onde estava Deus? E eu acho muito legal porque quem escreveu o capítulo 37, a história de José, foi Moisés. E quando ele vai escrevendo, a gente olha para o capítulo 37 e encontra um problema. Qual é o problema? Nós não encontramos Deus fazendo nada. Nós não encontramos Deus agindo, melhor dizendo, nós não encontramos Deus fazendo um milagre, nós não encontramos Deus fazendo alguma coisa por José. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 36,
Você vai encontrar Deus agindo e fazendo milagres o tempo todo. Se você ler o restante da história, você vai encontrar alguma coisa. Mas no capítulo 37, depois de ler várias histórias de milagre, Deus falando, Deus intervindo, Deus agindo, você chega no capítulo 37 e Deus está em silêncio. Volta depois e vai lendo a história e chega no capítulo 37, que você vai ver assim, parece que esse capítulo não é um capítulo de Gênesis. Ele é totalmente diferente dos capítulos anteriores. Você vê Deus fazendo milagres, Deus conversando, Deus falando, Deus agindo, mas no capítulo 37 Deus não fala nada. Nada. Parece que ele está em silêncio. E Moisés faz isso propositalmente. No capítulo 37, o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Você pode vasculhar, não aparece o nome de Deus no capítulo 37. Dizendo que Deus fez alguma coisa, nada. É como se Moisés estivesse querendo dizer para a gente o seguinte: olha, eu vou levar vocês à história, e quando vocês chegarem ao capítulo 37, vocês vão viver a mesma ansiedade, e vocês vão olhar para a história na mesma perspectiva de José. Deus não fez nada. Imagina os pensamentos de José. Imagina o que José pensou quando os irmãos o agarraram, quando ele foi jogado na cisterna, quando ele se deu conta de que ele seria vendido como escravo. E certamente alguma pergunta passou na mente de José: mas Deus, pelo amor de seu nome, faz alguma coisa. Deus, cadê você? Eu estou sendo vendido. Deus, intervenha, faz um milagre. Deus, só vai deixar que isso aconteça comigo. Deus, cadê você? E por mais que ele grite, por mais que ele clame, por mais que ele busque respostas, sabe qual foi a resposta para o clamor e a oração dele? Silêncio. Deus não fez nada. 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 Você imagina, se você ler o livro Patriarcas e Profetas, tem uma descrição muito comovente de José olhando, enquanto ele estava sendo levado como escravo para o Egito, olhando para a região onde eram os acampamentos do pai dele, e pensando assim: em um dia, um jovem de 17 anos perdeu tudo, e vendo de longe a sua história ficar para trás, sendo levado para um novo país, que ele nem sabia ao certo o que seria lá da vida dele, perdendo tudo e pensando: Deus, onde o Senhor está, que o Senhor não impediu que essas coisas acontecessem? Porque vamos falar uma coisa, Deus é poderoso, não é? É ou não é? E aí nós entramos num problema. Quando a gente entende que Deus é poderoso, a gente começa a entender um problema. Se a gente entende que Deus é poderoso, isso já é um problema. Se a gente entende que coisas ruins acontecem com a gente, isso é um problema. Mas tem uma coisa pior ainda, que se a gente acrescentar isso, se torna um problema muito difícil de resolver. Deus é bondoso? Aí a conta não fecha. Porque se Deus é bondoso e coisas ruins acontecem com a gente, e Ele é poderoso, alguma coisa não está certa nessa história. Porque Deus é bom e é poderoso, então por que coisas ruins acontecem com a gente? Deus é poderoso e coisas ruins acontecem, será que Ele é bom mesmo? Ou então Ele não é tão poderoso quanto se imagina? Se Ele é bom e coisas ruins, então Ele não pode ser poderoso? E aí você pode triangular isso de todas as formas e vai criando mais problemas. E José pensando: o que está acontecendo com a minha vida? Cadê Deus? Onde está Deus? A gente também faz essas perguntas de vez em quando. A gente às vezes olha para a nossa vida e pergunta: cadê Deus que não está fazendo o que eu preciso que Ele faça na minha vida? E eu tenho certeza, amigos, que vocês que estão aqui, vocês já se perguntaram onde estava Deus em algum momento da sua vida. Mas sabe qual é o problema dessa pergunta? O problema dessa pergunta é que muitas vezes ela surge quando nós estamos olhando para as circunstâncias. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes nós começamos a olhar para a nossa vida e nós vamos achando que Deus está presente na nossa vida pelo que vai acontecendo na nossa vida. Então, quando tudo está dando certo na nossa vida, quando os nossos sonhos acontecem, quando você concretiza aquilo que você sonhou, você acredita: então Deus está presente comigo. Mas quando as coisas não saem conforme você planejou, quando o seu sonho é frustrado, quando as coisas ficam difíceis, você começa a imaginar: ah, então Deus não está comigo. Se a gente olhasse para a história de José nessa lógica,
a gente teria um problema. Porque você falaria assim, 17 anos, jovem, bonito, rico. Então Deus está com José, olha que coisa maravilhosa. Aí quando José é vendido como escravo, você fala, não, Deus não está com José, tem um problema com José, tem um problema com Deus. Aí José vai para o Egito, e lá no Egito ele se torna mordomo, sai de escravo simples, se torna um escravo plus, e você fala assim, nossa, ele está prosperando, agora Deus está com ele. Aí vem a mulher, olha para José, conta uma mentira, José vai preso, aí você fala, não, Deus não está com José porque ele ficou preso. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, quando a gente começa a olhar para o que acontece na nossa vida e começa a avaliar e acreditar que Deus está presente só quando coisas boas acontecem e não está presente quando coisas ruins acontecem, nós começamos a basear nossa fé não na palavra, não em Deus, mas nas circunstâncias. E sabe qual é o problema disso? As circunstâncias mudam rapidamente. Circunstância muda, queridos. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você não está. Tem dia que as coisas funcionam bem, tem dias que as coisas não funcionam assim. Tem dia que tudo dá errado mesmo. Tem dia que dá certo. Se a gente for acreditar que Deus está presente com a gente, só quando as coisas dão certo, a nossa fé, ela vai ser uma montanha-russa. Tem dia que você vai estar lá em cima, mas tem dia que você vai estar lá embaixo. E talvez você vai estar mais embaixo do que está lá em cima. A gente não pode achar que Deus está com a gente só quando coisas boas acontecem com a gente. E aí, a gente vai agora para mim, o momento mais importante dessa mensagem. Vira a página e vai para o capítulo 39. Eu vou finalizar com o capítulo 39. Depois que a gente olha para José, para a cisterna, para a escravidão, depois que a gente olha para a viagem, José chega ao Egito. E 3 coisas acontecem no capítulo 39. Vou ler com vocês. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e 2 diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha esse texto. E o Senhor Deus estava com quem? O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Olha o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Existe uma coisa muito interessante no texto do Antigo Testamento, que quando o autor queria dar uma mensagem principal, ele repetia a mensagem. Se você ler o capítulo 39, você vai ver 3 coisas que se repetem. Nada mais se repete como isso aqui se repete. 3 coisas se repetem. Qual é a frase que se repete 3 vezes? O Senhor estava com José. Então, no capítulo 37, a gente finaliza com essa angústia. Onde estava Deus? E lá no capítulo 39, a palavra responde, o Senhor estava com José. Mas em que momento fala que o Senhor estava com José? Quando estava dando tudo certo? Quando tudo estava incrível, maravilhoso, bonito? Não. A primeira vez que fala que o Senhor estava com José, ele havia acabado de chegar como escravo no Egito. A Bíblia fala que José, vivendo o pior momento de escravidão, recém-chegado ao Egito, Deus estava com ele, ele vivendo o pior momento da vida dele. E mais tarde, quando a mulher do Potifar se encantou com ele e mentiu falando que ele tinha dado em cima dela, e eu estou sendo muito suave nessa expressão, e ele foi preso, a Bíblia diz que lá na prisão, Deus estava com José. E repete, lá na prisão, Deus estava com José. E aí fica uma pergunta muito desconfortável no ar. Esse Deus que está com a gente, não só vai permitir que a gente viva coisas boas? Esse Deus, ele vai estar com a gente também quando coisas ruins acontecem? Então, uma coisa que precisa ficar muito claro para a gente. Deus não estava com José quando ele se tornou governador do Egito apenas. Deus não estava com José quando ele viveu o melhor momento da vida dele.
A Bíblia faz questão de dizer que Deus estava com ele no pior momento dele. E sabe o que eu acho mais legal? Lendo o restante de Gênesis, não fala em outro lugar que Deus estava com José, só no capítulo 39. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Aquela pergunta que ficou no ar na cabeça de José, será que Deus está comigo? No capítulo 39, a gente percebe que Moisés responde isso. Deus estava com José, Deus estava com ele no pior momento. E ela não vai dizer depois, quando ele estava vivendo a glória dele, a fase mais impressionante dele como governador, que Deus estava com ele. Ela não precisa dizer isso, porque ela já disse claramente que no pior momento Deus estava com José. Sabe o que eu acho mais legal nessa história? É que ela me traz muito conforto e muita paz. Isso corrige uma ideia muito forte de que às vezes Deus, para agir na nossa vida, Ele vai ter que transformar todas as coisas ao nosso redor. Mas Deus nem sempre faz isso. Porque Deus não está preocupado com o nosso redor. Deus está preocupado comigo. E antes de Deus mudar a minha realidade, o meu redor, o meu ambiente, o meu entorno, Deus quer mudar a mim primeiramente. Deus não está querendo transformar a sua vida se você primeiramente não for transformado também. Deus não quer mudar a sua realidade se primeiro Ele não mudar você. A maior transformação, a maior mudança, o maior milagre que Deus quer fazer não é na sua vida, é em você, é na sua pessoa. Então Deus queria sim mudar muitas coisas, mas não foi Deus que causou o mal de José. Deus só trabalhou para levar José a uma experiência muito mais poderosa de entrega a ele, porque a vida de José seria imprevisível sim, coisas boas e ruins aconteceriam com José, mas uma coisa não ia mudar na vida de José. A circunstância ia mudar, os sentimentos iam mudar, os pensamentos iam mudar, mas uma coisa não muda, nem para José, nem para mim, nem para você. Deus está com você. Não tem circunstância da nossa vida que Deus, Ele se afasta, se esconde e vai para longe de nós. Não tem coisas boas que nos aproximam, não tem coisas difíceis que o distanciem. Deus, Ele está na nossa vida, inclusive naqueles momentos que você olha e pensa, será que Deus está aqui? Será que Deus está do meu lado? Será que Deus me ama? Será que eu sou importante? Será que eu fui esquecido? Não, não foi. Não foi. E eu acho muito legal, porque não é José que fala que Deus estava com ele. É Moisés quem escreve, Deus estava com José, sabe por quê? Porque pode ser que José nem tivesse percebido ainda que Deus estava com ele. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e não percebe o agir de Deus, mas o fato da gente não perceber o agir de Deus não significa que Ele não esteja agindo e ao nosso lado. E aí, meus amigos, não deixe que as circunstâncias que estão acontecendo com você levem você a olhar e pensar, Deus não está do meu lado. Porque a promessa é muito clara, Ele está com a gente, Ele está conosco. Ao longo dessa mensagem, você foi acompanhando comigo um pouco da história de José. Mas a história de José não termina somente com ele. Tem alguém muito maior na história de José. Quando José se torna governador, é algo muito legal, porque nos faz pensar sobre o sofrimento humano e quem é Deus no meio do sofrimento. Sabe qual é a maior resposta de Deus para o sofrimento das pessoas? Não é simplesmente dizer que Ele está do nosso lado. A maior resposta de Deus para o sofrimento humano, Ele dá com Jesus. Eu acho muito legal porque a história de José com a história de Jesus, ela é muito parecida. José foi vendido por 20 moedas, Jesus também foi traído por 20 moedas. José foi amado pelo pai e enviado aos seus irmãos, Jesus foi amado pelo pai e enviado aos seus irmãos. José foi rejeitado pelos seus, Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus
sofreu injustamente para que vidas pudessem ser preservadas, José também. Eu acho muito legal que a maneira de Deus responder ao sofrimento é enviando Jesus para passar o maior sofrimento entre os humanos e nos dar libertação. É a cruz que responde para a gente, verdadeiramente, se somos amados e se Deus está conosco, porque Ele enviou Jesus, Emanuel, para estar com a gente. Eu quero finalizar contando para vocês uma história que eu conheci há um tempo atrás. Esse rapaz aqui que você está vendo, ele é um advogado. E ele viveu em 1780 e pouquinhos ali. Um grande advogado que trabalhava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Em 1871, ele fez uma compra de vários imóveis em Chicago. Ele era um advogado muito bem sucedido, presbítero da igreja, não vou lembrar agora, de uma igreja cristã nos Estados Unidos, um homem temente a Deus. Em 1871, depois de ter comprado muitos imóveis, veio o grande incêndio de Chicago. E ele perdeu quase todo o seu dinheiro no grande incêndio que teve em Chicago. E depois daquela tragédia, ele demorou um tempo para se reerguer. Foi difícil para ele. E aí, quando ele se reergueu, ele pensou assim: ok, eu vou passar uma temporada na Europa. E ele tinha 4 filhas. Já havia perdido o primeiro filho. E ele pegou a esposa e as 4 filhas. E na última hora, por causa de alguns negócios, ele não conseguiu ir para a viagem. E a esposa e as filhas foram para a viagem. Ainda durante a travessia no Atlântico, um outro barco bateu no barco em que elas estavam. 226 pessoas faleceram naquele naufrágio. E entre essas pessoas, as 4 filhas do Horatio Spafford. E aí a sua esposa sobreviveu e quando ela chegou à Europa, ela mandou um telegrama para o esposo dizendo assim: salva sozinha. Só ela tinha sobrevivido. Imagina receber uma mensagem dessa? Cadê Deus? Uma tragédia atrás da outra. Perdeu o filho, perdeu quase tudo, perdeu as filhas. Depois de alguns dias ele conseguiu embarcar para encontrar-se com a esposa. E em determinado momento da viagem, o capitão falou assim, mandou chamá-lo e falou: Horatio, pelos cálculos que a gente fez, esse lugar aqui é o lugar em que houve o naufrágio. Foi por aqui que suas filhas faleceram. E ele, olhando para aquela cena, compôs a letra de um dos hinos mais conhecidos do mundo. Aqui no Brasil, para a Igreja Adventista, nós conhecemos ele de um jeito um pouquinho diferente. Mas a letra original diz assim: quando a paz como um rio acompanha meu caminho, ou quando as tristezas se levantam como ondas do mar, seja qual for a minha situação, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma, com o meu ser. Não é esse. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus foi a tradução, mas no original é: está tudo bem com o meu ser. Aquele homem olhou para aquele oceano, para onde as suas filhas tinham morrido, e ele escreve algo muito poderoso. A paz que eu sinto é um milagre. Essa paz vem como rio, e quando as tristezas se levantam como ondas do mar, o Senhor me ensina a descansar e dizer para minha alma: está tudo bem, eu estou bem. Por que eu estou bem? É porque não tem tristeza? Não. É porque coisas ruins não acontecem? Não. É porque Deus está presente comigo. E se Deus está comigo, não importa o que aconteça, Ele vai me ajudar a seguir adiante. A minha vida não vai ser resultado do acaso. Coisas ruins vão acontecer, mas se Deus está comigo,
amigos, eu posso descansar. Descansar porque Deus vai proteger e vai me fazer caminhar. O sofrimento não terá a última resposta na minha vida. E a pergunta que eu quero finalizar é: você entende todos os porquês da vida? Você tem resposta para tudo? Não. José não tinha, mas ele continuou acreditando que Deus estava presente com ele. Talvez você não tenha resposta para todos os problemas da vida, mas você não precisa tê-las. Você só precisa saber de uma coisa: Deus está com você. Em todos os momentos, Ele está com você. Quando as dúvidas vierem, quando as circunstâncias apertarem, quando você for levado a desacreditar nisso, lembre: Deus está com você. Deus está com você. Não deixe que os problemas digam o contrário. Mesmo no pior momento, Deus está com você. E se Ele está com você, você está em boas mãos. Se Ele está com você, é muito bom saber. Mas você está com Ele? Por que adianta Ele estar com a gente e você não estiver com Ele? O que adianta Ele querer estar com você e você não quiser estar com Ele? O segredo para a vida não é Deus estar com a gente, amigos, porque Ele sempre vai querer estar. O segredo da vida é a gente querer estar com Deus. E eu finalizo dessa forma. Você está com Deus? Você está com Ele? Porque se você tiver, está tudo bem. Está tudo bem. O sofrimento não vai ter a palavra final. Nós precisamos estar com Deus. Eu quero convidar você a cantar essa música. Sou feliz com Jesus. A gente vai cantar essa música tão especial e vai ser a maneira da gente responder: Senhor, eu estou contigo. Não importa qual sejam as circunstâncias, eu estarei contigo, Senhor. Vamos ficar em pé?
Santo Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque a gente entendeu que o Senhor tem estado conosco a cada dia, mesmo nos momentos mais desafiadores, mais difíceis, mais complexos da nossa existência, o Senhor disse para a gente que estará conosco. Então a gente agradece, ó Deus, porque as circunstâncias, apesar delas mudarem, a sua presença em nossa vida não muda. O Senhor está ao nosso lado. E nos ajuda, Senhor, a enfrentar os desafios com a cabeça erguida, sabendo que os problemas podem vir, mas no Senhor seremos vencedores. No Senhor teremos proteção e cuidado. E mesmo que as coisas não sejam fáceis, o Senhor vai nos fortalecer a cada passo da nossa jornada. Abençoa cada um de nós, nossa família, é o que nós oramos por Jesus.